Hoje vou falar sobre polimorfismo, ou também conhecido como poliformismo. Ao pé da letra, a palavra polimorfismo significa muitas formas. Poli, muitas, morfismo, formas. E é usado na biologia, química, zoologia e tudo mais. Mas quando ela é usada na programação orientada a objeto, nós temos algo parecido com a herança, que costuma ser chamado de terceiro pilar da programação orientada a objetos, depois do encapsulamento e da herança. E nesse vídeo eu vou tentar de uma forma simples e sem enrolação te explicar para que você entenda. Fala galera, beleza? Marques falando com vocês e vamos lá. Polimorfismo é a capacidade de interagir atributos de um objeto sem a necessidade de conhecer inicialmente seu tipo. A capacidade que um objeto possui de mudar de forma. Várias classes derivadas de uma mesma superclasse, que podem invocar métodos que têm a mesma identificação. Ou seja, a mesma assinatura, mas comportamentos diferentes. As classes podem fornecer diferentes implementações de métodos que são chamadas com o mesmo nome. Eu sei, pode parecer um pouco confuso inicialmente, mas eu vou citar um exemplo e tudo vai ficar mais claro para você. No topo eu vou colocar a superclasse e vou chamar de funcionário. Logo abaixo, as classes derivadas, diretor, gerente e vendedor. Para não complicar, vou colocar apenas dois dados na classe, que é o nome e a idade. Note que todas as classes compartilham desses mesmos atributos. Com isso, na classe principal eu posso utilizar um único método. Agora vamos para o compilador, para um exemplo na prática. Bom galera, vamos lá. Pelo Visual Studio eu criei um arquivo rapidamente, coloquei console app2 aqui, que é o próprio nome que eles sugerem. E olha só, tem uma classe aqui que eu vou especificar, classe pública. E eu vou chamar essa classe de, por exemplo, seguindo o exemplo que eu mostrei para vocês ali, eu vou colocar de funcionário. Então você pode perceber que essa classe aqui será então que eu especifiquei a superclasse. Dentro dessa superclasse aqui vai ter um método, e dentro desse método vai ter dois argumentos, né? Um com o nome e o outro com a idade. O nome é string, então eu vou colocar aqui nome, e o outro, como é idade, eu vou colocar inteiro, tá? Então, idade. E eu posso colocar dados, né? Dados, informação, dados. Então nós temos esses dois argumentos dentro desse método, e eu quero que ele apenas mostre para mim o nome. Ora, o nome é, dois pontos, vou concatenar com o nome, e vou concatenar com outra string que eu vou chamar de idade de concateno com a idade anos. Certo? Um exemplo bem simples aqui, só para ilustrar para vocês, tá? Tá, essa daqui no caso é a superclasse. Agora nós vamos ter as classes que vão derivar dessa superclasse. Por exemplo, public class vai ser diretor, né? O diretor também possui dados, só que aqui não é virtual, que é override. Só que a grande diferença aqui, que inclusive está dando esse erro, é porque ela vai derivar de funcionário. Tá? Então olha só, dois pontos, funcionário. E aqui você notou, galera, que a classe diretor, ela herdou, né, da classe funcionário. Com isso nós vamos conseguir utilizar o mesmo método, né, que é o de dados aqui, em ambas as classes. Para isso a gente só vai precisar fazer as alterações aqui, né, do nome para chegar no resultado esperado. Tá? Então vamos lá, continue me acompanhando aqui. E para fazer sentido, nessa classe diretor precisa ter algo a mais, tá? Precisa ter alguma alteração, né, para que não seja idêntica à outra. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, nesse nosso exemplo, especificando, por exemplo, e é funcionário. Daí eu vou criar outra classe, que é a classe gerente, que também vai herdar de funcionário. E aqui vou colocar e é gerente. E vou criar outra classe, também vai herdar de funcionário, que vai ser vendedor. E eu coloco e é vendedor.
Certo, galera? Nós temos aqui a superclasse, então, temos as classes derivadas, que são diretor, gerente e vendedor. Lembrando que esse aqui é um exemplo bem assim, bem fácil, bem bobo, mas é só para você entender o funcionamento dele aqui na prática, tá? Então, nós vamos aqui, deixa eu ver aqui, na classe, no método principal, vamos colocar aqui, no método main, né? Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou chamar, utilizar string args. Para isso, para que eu consiga, né, chamar esses dados aqui dentro desse método, eu preciso declarar eles aqui. Assim como na Unity, quando nós desenvolvemos jogos aí, para que a galera que está acompanhando o canal aqui sabe que nós temos que fazer isso daqui para conseguir utilizar os métodos, os atributos, né, de outra classe. Então vamos lá, primeira classe é diretor, lembrando que vamos da classe com letra maiúscula, o atributo com a letra minúscula, você tem que colocar aqui diretor, recebe new diretor, beleza, vou fazer isso daqui também com o funcionário, o gerente, e também com o vendedor. E agora é o seguinte, olha só, olha que interessante, eu vou pegar aqui os dados, por exemplo, do diretor, do gerente, tá? Vou colocar aqui gerente, gerente, ponto, dados. Ele está buscando aqui os dados, certo? Do gerente. E agora, nesses dados aqui, ele pede uma string e um inteiro, certo? Pede uma string e um inteiro, o nome e o valor inteiro. Então eu vou passar para ele. Olha só, vou colocar aqui que o gerente chama Jubileu. E a idade dele é 35 anos. Ponto e vírgula. Quando eu der um play, olha só, vai mostrar aqui, ó, o nome é Jubileu, a idade de 35 anos e é gerente, certo? E para que eu consiga fazer isso com o vendedor ou com o diretor, basta alterar esse gerente pelo diretor ou vendedor e eu posso utilizar o mesmo nome do método dados. O nome é Jubileu, a idade de 35 anos e é funcionário. Aqui eu coloquei errado, na verdade, é diretor. Diretor, gerente, vendedor. Eu sei que inicialmente pode parecer algo muito bobo e sem sentido você utilizar, né, isso daqui. Mas na verdade não é, cara. À medida que o seu programa for evoluindo, à medida que você for trabalhando nele, você vai notar que é muito mais fácil você trabalhar, né, utilizando o mesmo nome aqui, pegando o mesmo método de dados para determinadas coisas que você for fazer. Porque se todas essas pessoas aqui, né, que eu mostrei para vocês, se o diretor, se o gerente, se o vendedor são todos funcionários, não tem sentido você criar um nome diferente para cada um deles, entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer de outra maneira, eu teria que colocar dados vendedor, dados diretor, entendeu? Então não tem por que fazer isso se nós podemos utilizar aqui o polimorfismo e trabalhar de uma forma muito mais simples. Isso daqui facilita o quê? Facilita a generalização de algoritmos e estrutura de dados, tá? Basicamente é isso. Porque como eu falei para vocês, imagina, olha só, imagina que se você não utilizasse o polimorfismo, você ter um método para dados vendedor, dados diretor, dados gerente. Isso daqui foi num exemplo bem simples até. Mas imagina que você está com uma classe de animal. Então dados cachorro, dados cavalo, dados, entendeu? É muita coisa, cara. Lembrando que os dados, eles fazem absolutamente a mesma coisa. O método faz absolutamente a mesma coisa. E a única coisa que muda é o dado específico de cada um. Então, por exemplo, aqui, no caso eu coloquei esse exemplo aqui, mas poderia ser um cálculo, poderia ser um cálculo que você efetuaria aqui, uma média, um pagamento de salário, entendeu? Então, daí você só alteraria o cálculo que seria realizado e você chamaria a classe, o método aqui específico para determinada classe. O polimorfismo permite você usar um só método que ele vai se virar para escolher o código correto para se usar, entendeu? Então, você especifica lá, ele vai lá, busca e utiliza. Ficou claro?
Você pode ter notado por esse exemplo que o polimorfismo é bem semelhante com a herança. Mas qual é a diferença? A diferença básica entre herança e polimorfismo é que a herança permite que o código já existente seja reutilizado novamente. E com o polimorfismo você pode decidir dinamicamente qual forma de um método ser invocado. A vantagem basicamente é poder utilizar a mesma referência em outros casos. Podemos invocar métodos da superclasse e permitir que as outras classes forneçam diferentes implementações de métodos que são chamadas com o mesmo nome. Bom galera, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos.